E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje a nossa aula vai ser sobre dispositivos de segurança de máquinas e vamos dar um foco maior sobre o dispositivo que é o relé de segurança, certo? Então, o conhecimento de dispositivos de segurança de máquinas ajuda a gente a realizar o dimensionamento, a especificação eh, e tornar o nosso sistema, né, o nosso processo de manufatura mais seguro, né, porque tem algumas premissas importantes que esses dispositivos apresentam, né. A matriz de referência do SAEP possui esse conhecimento e ele está enquadrado na capacidade técnica C6, que é especificar componentes de sistemas automatizados, e o elemento de competência 3.1, que é instalar sistemas automatizados de manufatura. Então, esse conhecimento faz com que a gente adquira, né, essa capacidade de realizar essa especificação e também de ter a competência de realizar a instalação elétrica, né, desses dispositivos em um processo, né, de manufatura, certo? Então, o conhecimento 17, que está na matriz, e o conhecimento 18, que é elementos de máquinas, estão vinculados, né, estão associados a essa capacidade técnica e ao elemento de competência que eu acabei de falar. Vamos conhecer os principais dispositivos de segurança, né, que estão presentes e se fazem necessários, né, em sistemas de manufatura, certo? O botão de parada de emergência, o mais conhecido, né, é o dispositivo, né, que está ali mais evidenciado nos processos. Ele vai ser comutado, né, por uma ação humana e vai colocar o processo numa condição segura, evitando, né, ou amenizando algum tipo de ocorrência, né, intercorrência que aconteceu devido ao funcionamento, né, e à manipulação do processo de manufatura, certo? Os outros dispositivos são dispositivos direcionados, mais específicos, né, ou seja, não tão comuns necessariamente falando, mas que estão sim presentes em sistemas de manufatura, né? Então, esses relés de controle de segurança, né, que eu estou mostrando aqui no mouse, eles são desenvolvidos para ter, né, contatos que são chamados contatos espelho, né? Então tem contatos com essa quantidade a mais de amostragem para poder dar um feedback de informação, né? E também trazer né, mais segurança, né, ao ser ativado para o acionamento das cargas, né? O tapete de segurança, né, o terceiro aqui do nosso slide, ele apresenta a funcionalidade de, obviamente, perceber a presença de uma pessoa em parte do processo de manufatura, fazendo com que esse processo ele trabalhe numa condição segura, permitindo a presença dessa pessoa no local, né? Então, o tapete em si ele vai servir como um sensor de presença, né? Muito semelhante no âmbito, né, de intencionalidade, a parte do scanner de segurança e também essa cortina de luz de segurança. O scanner lança, né, a luz infravermelho para todas as direções, né, ou para direções, né, mais, de uma maneira mais aberta, né, para fazer a detecção da pessoa, né, em ambientes específicos, e essa cortina de luz vai evitar, né, o acionamento de atuadores, pois ao
ter a presença humana, né, sendo percebida por essa cortina de luz, o ambiente, né, precisa estar numa condição segura, né? Então, esses são alguns dispositivos e nós vamos tratar com mais detalhes o nosso relé de segurança, controle de parada de emergência, né? Coloquei aqui também no slide que existe também um executor de lógica, que é o CLP de segurança, né? Eu coloquei aqui também no mesmo catálogo aqui de equipamentos de segurança que a WEG proporciona, mas não tem somente da WEG, né? Tem da Rockwell, Siemens, enfim, mas em se tratando do equipamento que temos aqui na unidade, né, aí a gente está vislumbrando mais o fabricante WEG, né? Então, o CLP de segurança, ele possui uma lógica, além do hardware mais robusto, né, que possui redundância, né, basicamente, ele também tem a parte de execução de lógica, com sequenciamento, algoritmo, blocos, né, de funções para o monitoramento, né, desses sensores, né, que também existem sensores voltados para a parte de segurança com uma robustez, né, e uma apresentação melhor, no caso, evitando falha, né, ou uma falha escura, né, oculta no caso, e a execução da lógica desse CLP, a programação dele é diferente da programação de um CLP convencional, né? Então ele tem blocos lógicos específicos para realizar esse monitoramento da situação do processo fabril e colocar a planta numa condição segura, né? Vamos dar agora destaque ao relé de segurança, né, e também o seu funcionamento, a sua instalação elétrica, né, como ele vai trabalhar no processo, né? O que acontece? O fabricante, né, no seu manual e também no livro, coloca que o relé de segurança serve para aumentar o nível de segurança para a parada de emergência do sistema da máquina. Fazendo o que, né? Supervisiona os contatos dos botões de emergência ou daquela cortina de luz, né, infravermelho, ou de uma chave de segurança, enfim. Então, o relé de segurança possui contatos internos e um circuito eletrônico interno e é separado entre entrada e saída. Então, na parte da entrada, ele vai monitorar a modificação do estado que esses botões de emergência apresentam, e a partir do momento que é ativado, ele vai desligar a saída. Aí você se pergunta, mas o botão de emergência propriamente dito já faria isso. Beleza. Só que com a presença do relé de segurança, existem alguns princípios básicos que ele possui que vão dar um âmbito maior de segurança. Entre eles, até mais fácil de entender, que é a questão da redundância. Então ele tem mais contatos associados que, se um falhar, o outro pode muito bem efetuar o desligamento de algum tipo de atuador, né? O dispositivo é destinado para cabines de controle com seu próprio nível de segurança. Então, o autoteste que esses relés de segurança possuem, né, são efetuados na inicialização ou durante períodos pré-determinados, né, pelo fabricante. E é até um conceito, né, que a norma preconiza, né, no âmbito de amenizar a falha de um dispositivo de segurança, é você efetuar testes. Então,
de forma periódica, a gente efetua, né, testes de ativação para evitar que que o contato fique colado ou que não haja, né, o desligamento dessa saída quando precisar, melhor dizendo, né? Um outro princípio básico tem a questão da diversidade. Diversidade conta com a utilização de componentes, dispositivos ou sistemas de diferentes princípios, né? Então, o relé de segurança possui uma funcionalidade, o CLP possui outra, o pedal também de acionamento tem outra funcionalidade, o contato bimanual. Então, a somativa dessas tecnologias, eu vou dizer assim, fazem com que eu possa ter mais segurança no meu sistema, né? E um dos conceitos que eu acredito, né, que fica mais claro no seu âmbito de entendimento é a redundância, né? Então esse processo conta com a utilização de mais de um componente, dispositivo, sistema ou contato, enfim. Então quando eu for falar do diagrama de blocos do relé de segurança, vocês vão perceber a presença dessa redundância, né? O fabricante do CPD, né, da VEG, que é o nosso relé de segurança aqui da unidade, conta com duas entradas em sistema duplo canal com proteção anti-burla. Por quê? Porque uma das entradas está com o sinal positivo e a outra com o sinal negativo, evitando a possibilidade de ser jampeada. Então, para a instalação elétrica mais comum, a gente tem a presença de dois contatos normalmente fechados no mesmo botão, né? Ah, mas bastava um. Beleza, mas olha os princípios básicos de redundância. Então é por isso que a gente tem que dar a devida importância e instalar corretamente esse dispositivo, né? As entradas devem ser ligadas com contatos normalmente fechados, né? A gente vai ver isso aí. E existe um botão, uma entrada de rearme, né, que estão conectados em Y1 e Y2 para você colocar o relé de segurança em funcionamento, digamos assim, né? Ou seja, fechar os contatos abertos e abrir os contatos fechados, né? E esperar, né, ele ficar monitorando, né, a entrada onde está conectado o botão de emergência, para aí sim efetuar esse desligamento, né? Então, o rearme só vai acontecer se o botão de emergência não estiver mais ativado, né, e você pressionar um botão que está presente nas entradas Y1 e Y2, certo? Antes da gente falar da parte de conexões elétricas, é interessante a gente ver algumas informações técnicas que o fabricante informa, né, no seu equipamento, que no caso dele aqui a tensão de alimentação é 24 volts, podendo ser contínua ou alternada, o consumo de potência, né, 2,5 watts. Essa classificação EMC é quanto à blindagem eletromagnética. Ele possui contatos normalmente abertos, normalmente fechados, contatos de segurança, vida útil de 10 elevado a 7 operações, né, um número já bem considerável no âmbito de vida útil, e outras informações no quesito de dimensionamento, né, das dimensões, de tamanho dele, o nível de proteção, IP e tudo mais. Ele é regulamentado por algumas normas, né, a IEC,
60.204, 60.947, 13.849, 61.508, né? Essa 61.508, pessoal da automação, né, vê essa norma, né, alguns critérios dela, a ESC 62061 e algumas outras informações que são pertinentes a essa fabricação desse dispositivo. Aí vamos fazer um pesquisando, né? Nós temos aqui 4 perguntinhas que vocês podem realizar a pesquisa, né? E saber mais detalhes sobre a fabricação desse equipamento, né? Então identifique as normas, essas normas que eu mencionei aqui. O que é a categoria PLE-CAT4 da, né, a ISO, o que significa SIL, né, e o que significa PFH. Né. Faça uma pesquisa. Quem baixar a pasta, né, desse material, quando você clica aqui, vai ter as informações dessa pesquisa como um gabarito, né? Então, pessoal, tratando do diagrama interno de blocos do relé de segurança, certo? Vocês podem perceber que ele é diferente, né? Então, ele não é simplesmente bobinas e contatos, né? Nós temos aqui na parte central, né, o circuito de controle, né, tem a fonte de alimentação, né, para alimentar esse circuito de controle, obviamente, e ele tem 2 entradas. A entrada no qual ele vai estar ligado ao dispositivo de segurança, no caso, botão de emergência aqui, né, onde a gente tem aqui, ó, 2 contatos no mesmo botão, né? 2 contatos. Então, 1, 2, 1, 2, né? Então, o botão precisa apresentar esses 2 contatos, né? Certo? Aí, a gente tem também um botão de rearme, né? Ou uma entrada de rearme para poder o sistema voltar à condição de fechamento dos seus contatos. Feito isso, o que acontece? Nós temos aqui, ó, e aqui também, o que a gente tem como conceito de redundância, certo? A saída, nós temos 2 relés, 2 bobinas dentro do próprio relé de segurança, efetuando o papel dessa redundância. Ou seja, se um falhar, o outro está lá para efetuar o desacionamento da saída, né, o desligamento. Né? Então, ó, se eu tiver 2 contatos abertos em série, a partir do momento que eu rearmo, né, ele fecha e esse aqui também fecha. Ou seja, vai permitir a passagem de corrente por esses contatos para energizar a bobina de um relé de interface, de um contactor, enfim. E quando a gente bate aqui, né, para desligar esses relés de segurança, né, essas bobinas, se essa aqui falhar, essa aqui saindo, vai desligar. Né, eu vou abrir o circuito, ou seja, eu aumento o nível de segurança, né, no âmbito dos contatos normalmente abertos, que quando eu rearmo, ele vai fechar. Acontece também no contato normalmente fechado. Né, aqui não tem o outro em paralelo aqui, mas o contato fechado, se for utilizado como informação de feedback, a partir do momento que, se eu desligar um e o outro falhar, né, aí eu tenho a possibilidade de enviar o sinal em paralelo. Então, para contatos normalmente abertos que fecham ao rearmar, eles são colocados em série.
Para contatos normalmente fechados, né? Até tentar desenhar aqui, ó. Eu vou ter um outro fechado aqui, né? Em paralelo, porque quando a gente rearma, esse contato e esse abrem. Aí, teve o acionamento do botão de emergência, esse aqui continuou aberto, mas eu tenho outro. Então, vai passar pelo outro. O fechamento, né, ele volta a ser fechado e vai informar lá para o CLP dizendo que houve essa condição de segurança estabelecida, né? Vamos apagar aqui e vamos entender como é a ligação, né? Um exemplo de esquema de ligação e quais são os terminais aqui pertinentes do relé de segurança, né? Nós temos aqui, ó, já até vimos, deixa eu só colocar aqui um retângulo, pronto. Nós temos aqui, ó, nessa parte, a conexão dos contatos fechados do botão de emergência. Então, 1, 2, 1, 2. Onde é que está esse 1, 2, 1, 2? Aqui, né? 1 e o 2 aqui. 1 e o 2 aqui. Ou seja, o número 1 do botão de emergência vai para o S22 e o outro número 1 do botão de emergência vai para o S12. O número 2 do botão de emergência vai para o S21 e o outro 2 para o S11. Certo? Dando esse entendimento aí. Aí tá aqui, ó, entrada positiva do canal 1, entrada negativa do canal 2, fazendo com que a gente perceba que eu não posso fazer a interligação, né? Jogar essa mesma entrada aqui. Realmente eu tenho que separar para dar o princípio básico de redundância. Certo? O rearme, a sugestão que ele faz aqui é utilizar o contato auxiliar do contactor, do relé de interface que está sendo ligado na saída. Certo? Deixa eu apagar aqui. E a gente entender, ó. As saídas são essas aqui, ó. As saídas são essas aqui e essas aqui, né? 13, 14 é um contato, mas lembrando, como tem a redundância, são dois em série. 23 e 24 são dois em série, mas é interno esses em série, né? 33, 34, então o conceito de aberto continua e também que é o primeiro, o segundo, o terceiro. E o quarto contato, ó, podem perceber que é fechado e eles estão em paralelo, para dar conceito de redundância, certo? Então, eu vou até aparecer aqui para a gente poder ver aqui, certo? Então, ó, vamos lá. O que acontece? Essa bobina aqui de K1, bem aqui assim, onde o mouse está mostrando, ela vai estar ligada aqui, ó, né, no caso, um dos terminais vai para a alimentação, passando por 13 e 14, ou seja, o 13 e 14 vai estar em série aqui, né, vai ser como se fosse um fio condutor. Ao invés de ligar a fase ou positivo direto nessa bobina, vai passar pelo relé de interface. E o A2 aqui, né, vai para o negativo ou para o neutro, enfim, ou para outra fase, dependendo do nível de tensão. Normalmente esses relés aqui, ou esses contactores, né, têm contatos auxiliares. Aí o fechado deles está vindo para cá. Se não tiver, infelizmente não tem como utilizar. Tendo, né, a gente utiliza aqui para fazer o que? O uso do rearme, né? Então a gente usa um botão convencional mesmo,
né, um botão retorno por mola, né, de pulso, e depois da condição normal ser estabelecida, o botão de emergência ter sido destravado, você pressiona esse botão e ele efetua esse rearme, fazendo o quê? Fechando esses contatos, possibilitando a energização do motor, vou dizer assim, né? Ou seja, pressionou, botão que estava fechado, abre, desliga o motor. Destravou o botão de emergência, pressionou o botão de rearme, aí esses contatos voltam a ficar fechados, né, porque o relé de segurança está nessa condição de monitoramento, eu vou dizer assim, e quando for pressionado de novo, ele vai desligar. Certo? Então, esse é o esquema de ligação. Eu tenho essas duas entradas e essa parte da saída, no qual ela vai estar em série, né, vai estar no meio, né, na parte de ligação e na positivo da fase, né, que vai a minha carga aqui, né, e depois vai, né, aqui essa parte de baixo aqui continua a mesma coisa, né. A diferença é que eu vou ter o relé no meio aí entre o positivo aqui, né, e essa parte que vai ser ligada à bobina do relé ou do contactor, certo? Esse textozinho que tem aqui é o que eu falei. Ao energizar o dispositivo dentro da tensão nominal, né, vou até sair que eu fiquei no meio do texto, né? Deixa eu sair aqui. Ao energizar o dispositivo dentro da tensão nominal, todas as saídas permanecerão desligadas, mesmo que as entradas S1, né, as entradas que estão conectadas ao botão de emergência, sejam atuadas, o dispositivo vai permanecer desligado, esperando o rearme, e quando houver o rearme, as saídas do dispositivo, ou se uma ou ambas, né, ou essa ser desligada pelo acionamento do botão de emergência, imediatamente as saídas, que é esses contatos aqui, que são normalmente abertos, mas estão fechados porque estão armados, né, vão desligar. Para o novo acionamento, acontece o que eu falei. Desliga aqui e usa o botão de rearme. O que a gente tem aqui? A gente tem um painel na parte frontal do relé de interface, do relé de segurança, que mostra quando ele está energizado, que mostra quando LED indicador esse S1 e S2 aqui são das duas entradas, e aqui é mostrando quando a saída está acionada. Então, acabei de energizar o meu relé de segurança, ele fica assim. Conectei o botão de emergência nas entradas correspondentes, né? S11, S12, S21 e S22. E conectei e fiz o rearme, né? Ativei um pulso entre entre Y1 e Y2. Ele vai para esse estado dessa forma aqui, ó. Aí os contatos abertos fecham, os fechados abrem. Foi utilizado, né, o livro do Senai, DAOC de Sistemas Automatizados de Manufatura, e o manual do relé de segurança, né? Se vocês quiserem mais informações, tem aqui, basta clicar nesse catálogo, ou no guia de instalação do relé de segurança, ou no manual, que eu também coloquei o manual do CLP aqui de segurança, certo, pessoal? No final desse vídeo, eu vou estar mostrando o funcionamento. Então, pessoal, foi energizado o relé de segurança,
E a gente pode perceber que inicialmente ele está com as saídas desligadas, né, e aguardando o rearme do dispositivo, né? A partir do momento que você efetua o rearme, as saídas são ligadas, né? E ele fica monitorando o estado dos contatos fechados do botão de emergência. A partir do acionamento do botão de emergência, vamos fazer aqui o acionamento. Então vamos fazer aqui o acionamento do botão de emergência. Aí a gente tem que as saídas são desligadas, né? E mesmo que a gente faça o rearme, ó, ele não vai executar o rearme da saída, né? Então a gente desliga o botão de emergência, aí sim ele permite o rearme ligando a saída.